leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu pediria que todos os irmãos e irmãs abrissem a Escritura e com muito temor e tremor se apropriassem desse texto. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Eu lerei, os irmãos apenas acompanham. Eu estarei hoje lendo em uma tradução distinta, King James. É diferente da maioria, porque a maioria dos irmãos tem a corrigida, mas dá para compreender, uma tradução bem aproximada da corrigida. Atos 12 e 5 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia sem cessar oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhes: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Saíram, percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou: Pedro está à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E aconteceu-lhes que, com a sua mão, ordenou que se calassem, e declarou como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. Importante a leitura completa, porque nós trabalhamos sermão expositivo e a gente vai refletir sobre todo o texto. E todo o texto está repleto de verdades que nos são importantes e imprescindíveis para a vida. O capítulo de número 12, a igreja começa a enfrentar um drama. E esse drama, já enfrentado por Estevão, se estende agora até Tiago, irmão de João. Jesus tinha 3 amigos próximos. Dentre os 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram os mais aproximados, aqueles que oravam e aqueles com quem ele compartilhava algumas coisas. E a Escritura diz que estes eram sempre retirados de entre os 12 para resolver alguma situação. Isso está claro no Novo Testamento. Porém, a Escritura diz que nesse dia, Herodes Agripa I manda matar a Tiago. Quando Tiago, irmão de João, foi morto, os judeus se alegraram. A Escritura diz que os líderes judaicos que agora estavam perseguindo a igreja ficaram felizes com a morte de Tiago. E o que foi que Herodes percebeu?
Matar um apóstolo importante gera alegria. Se os judeus estão felizes, ele está politicamente aprovado. E se ele está politicamente aprovado, então é bom continuar matando o apóstolo. E ele então manda prender a Pedro para matá-lo depois da festa da Páscoa. Essa festa durava 7 dias. Durante os 7 dias, ninguém poderia ser morto, nenhum preso poderia ser morto. Mas passando essa festa, então, ele tinha liberdade para escolher dentre um dos presos e então matar. Pedro foi colocado em uma prisão, só que havia um sério problema. Pedro já havia fugido de 2 outras prisões. Na verdade, ele não fugiu, ele foi arrancado de lá pelo Senhor dos Exércitos. E o que fazer então? Só tinha uma solução. Vamos colocá-lo em uma prisão extremamente segura, com uma porta de ferro, com 2 guardas e ainda 4 homens que vão estar revezando. Eram 16 soldados que estavam dirigidos somente para preservar Pedro no cárcere. Você já pensou? Ficavam 2 presos, um ao braço direito e outro ao braço esquerdo. 2 na porta do cárcere. Aí havia mais 2 sentinelas, mais outras 2 sentinelas e um portão de ferro. Herodes disse: não é possível que esse camarada saia dessa vez. E aí ele resolveu o problema, porque usou todas as forças necessárias para manter o Pedro preso. E aí nós estamos diante de um problema que a gente precisa refletir enquanto crentes em Jesus. Deus é poderoso para nos livrar da dor e da morte, sim ou não? Sim. Se Deus é poderoso para nos livrar da dor e da morte, por que Tiago precisa morrer e Pedro precisa ser preso? Como resolver essa questão? O nome disso na teologia é teodiceia. É quando a gente precisa responder ou conciliar, ou tentar conciliar a soberania e a bondade de Deus com a maldade do mundo. Difícil de responder, né? Se Deus tem o domínio sobre todas as coisas, por que Tiago precisou morrer? Por que então Deus não livrou Tiago da morte, gente? Deus poderia ter livrado. Deus poderia ter matado Herodes antes de ele matar Tiago. Se a gente continuar lendo os 3 próximos versículos, a Bíblia diz que Herodes subiu para falar, e enquanto ele falava, os de Tiro e de Sidom disseram assim: esse homem não é um homem comum, é um Deus, é voz de Deus e não voz de homem. Aí Herodes recebeu o louvor dos homens. Quando ele recebeu o louvor dos homens, a Bíblia diz que ele foi fulminado na mesma hora e comido por bichos. Mussolini perguntou a um químico qual era o veneno mais perigoso que existia na humanidade, já criado pelo humano. E aí ele disse: o veneno mais perigoso que existe é o louvor dos homens. Se alguém recebe esse louvor, está morto. Herodes recebeu o louvor e não deu glórias a Deus. A Bíblia diz que ele morreu na mesma hora. Mas por que Deus não mata Herodes antes? Por que foi necessário Tiago morrer? Simples, irmãos, muito simples. Tiago não morreu. Tiago foi promovido, foi transportado. A morte para o crente fiel é apenas um transporte que o conduz à eterna presença de Deus. O crente é imortal a partir do momento que ele aceita Jesus e passa a viver em novidade de vida. Está na Bíblia isso? Sim, está na Bíblia. E quem responde-nos isso de forma muito graciosa é o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 14, versículos 7 e 9. Paulo disse assim: sabe por que crente morre? Paulo responde para a gente: simples, crente morre porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor,
tanto dos mortos como também dos vivos. Se você está vivo, é para o Senhor. Se a morte bateu na porta da sua casa, é para o Senhor. Nós vivemos e morremos para a glória do nosso Deus. A questão é que a gente costuma reclamar da morte e não celebrar a vida. Quando a gente chega em um ato fúnebre, é muito comum você ver as pessoas dizendo tão novo e reclamar da morte. Mas seria notório alguém dizer assim, ao invés de reclamar da morte, vamos celebrar os 30 anos que tivemos ao lado desta pessoa, os 50 anos, os 80 anos, os 100 anos. Eu lembro-me que li há muito tempo atrás em um texto a história de um esportista americano que ele conseguiu ser o melhor na atividade que exercia. E ele passou a ser então profundamente premiado. E quando ele chegava nos estádios, os estádios se levantavam para aplaudi-lo e ele recebia muitos louros. E esse esportista então foi acometido por uma doença seríssima, terminal. E agora ele tinha diante dos seus olhos apenas alguns dias de vida. Se aproximou dele uma repórter e disse: "Você não reclama e não murmura?" O esportista conhecia o Jesus dessa igreja. Aí ele disse: "Por que eu vou murmurar?" Você deveria reclamar de Deus, você tão novo, ter que ser arrancado da vida para a morte." Ele olhou para ela e disse: "Eu nunca reclamei de Deus quando Ele me abençoou. Eu nunca reclamei de Deus quando as pessoas me aplaudiram. Eu nunca reclamei de Deus quando Ele me deu saúde para eu fazer as jogadas nos campeonatos. Eu nunca reclamei de Deus quando Ele derramou sobre mim a sua bênção. Eu não vou reclamar de Deus agora que eu tenho que partir para me encontrar com Ele. Eu continuarei celebrando e bendizendo a Deus, porque bom é o Senhor e eterna é a sua misericórdia." A Escritura vai dizer que eles percebem, o Herodes percebe que matar a Tiago gera alegria nos judeus. E então ele propõe no seu coração fazer o mesmo com Pedro. E ele coloca Pedro num cárcere. E ao encarcerar Pedro, ele precisa garantir a segurança. Ele estava, naquele momento, colocando no cárcere o apóstolo mais importante da igreja. Por que o mais importante? Gente, do capítulo 1 ao 12, nós temos muito sobre Pedro. Do capítulo 1 ao 12, o Pedro pregou um sermão, vocês lembram disso? 3.000 almas se converteram, a igreja saiu de 119, a Bíblia diz que era quase 120, né? Então era 119. De 119 para 3.119. Dias depois, o Pedro prega de novo, aumentam mais 2.000 pessoas. Esse Pedro se aproxima da casa do templo, lá na Porta Formosa, os irmãos lembram, um coxo de 40 anos, Pedro diz: "Olhe para nós, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda." E ele levantou. O mesmo Pedro vai na casa de Enéas, que estava sofrível e enfermo há 8 anos sem andar, e a Escritura diz que ele olha para Enéas e diz: "Jesus Cristo te dá saúde." Vai na casa de Dorcas, ressuscita Dorcas. Deus começa a operar pela vida desse grande apóstolo. Na casa de Cornélio ele prega o evangelho e todos da família se convertem, aceitam o Senhor. Então ele estava querendo, irmãos, produzir um golpe mortal na igreja, porque se ele consegue matar o Pedro, ele poderia arrefecer a saúde da igreja. E o que a igreja faz? A igreja viu que ela não pôde fazer nada por Tiago. Tiago morreu. E o que um crente faz quando ele está diante de uma situação difícil? Um dos líderes mais importantes foi esfaqueado e morto, e o próximo líder está prestes a ser morto. Um morto à espada e o outro preso e prestes a ser morto. O que fazer? Quando a igreja não sabe o que fazer, ela só tem que fazer uma coisa: orar. Amém, irmão? Então, se você está diante de uma situação e você não sabe o que fazer, crente sempre tem uma coisa a fazer: orar, dobrar o seu joelhinho e dizer: "Jesus, eu estou aqui, eu não sei o que é que vai acontecer, mas tu sabes. Eu continuo confiando e esperando na tua mão e na tua providência, que o Senhor realize o teu desejo." E aí a Bíblia diz que Herodes mandou que ficassem de 4 em 4 soldados revezando
para garantir a segurança petrina. Pedro está no cárcere, a ordem era a seguinte: 2 ficam, um no braço direito e outro no braço esquerdo, e enquanto Pedro está deitado ou sentado, os outros têm que ficar do lado. Você já pensou em uma tribulação, um negócio desse? E os outros 2 ficavam na porta da cela, e ele ainda tinha que enfrentar mais 2 guardas até chegar no portão. Era essa a situação. E aí tem crente que está olhando para esse texto e não está percebendo a beleza e a candura desse texto. Mas esse texto está ensinando para a gente que existem 3 tipos de prisões que aprisionaram Pedro. Pedro estava preso nas mãos, Pedro estava preso às pessoas, e Pedro estava preso a um lugar. E o que representa isso para cada um de nós? As mãos na Escritura Sagrada simbolizam as nossas ações. Quando Deus desejou construir o templo, deu a planta a Davi. Davi desejou e intentou construir. Deus disse assim: Davi, me mostra as tuas mãos. Quando Davi estendeu as mãos, Deus disse: eu estou vendo que existem marcas de sangue nas tuas mãos. Eu darei prosperidade e paz sobre Israel, e o teu filho Salomão, que não tem sangue nas mãos, construirá o templo. O que a Escritura está dizendo é que aquilo que está nas nossas mãos diz respeito às nossas ações. E você pode de repente pensar que você não está aprisionado como Pedro, não está preso como Pedro, mas eu quero dizer para você que existem pessoas aqui nesta noite que estão com as suas mãos presas, com as suas ações aprisionadas. E não apenas com as suas ações aprisionadas, dando a estes a incapacidade de fazer alguma coisa, mas existem pessoas que estão presas por suas ações. Existem pessoas que já fizeram tantos votos de melhora. Existem pessoas que já buscaram tantos caminhos de restauração e de solução, mas quando olham para as mãos, percebem que as suas ações voltam sempre para o mesmo caminho de morte. Quando olham para as suas ações, percebem que as suas ações retornam sempre ao estágio inicial, e não existe verdadeira e profunda liberdade. Mãos aprisionadas são ações que sempre voltam a acontecer na nossa história. Mãos aprisionadas são práticas e ações que não glorificam o nome daquele que nos salvou e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas há uma palavra de Deus para algumas pessoas nesta noite. A palavra de Deus ao seu coração é que existe uma unção de Deus neste lugar. E a Escritura diz que a unção de Deus despedaça todo jugo. E se porventura existe um jugo sobre as suas mãos, Deus vai derramar sobre as suas mãos a graça. Esse jugo vai ser quebrado e você vai ser restaurada e restaurado para a glória do nome do Deus dessa igreja. Porque esse lugar é o lugar da liberdade. A Escritura diz que quando o anjo do Senhor se aproxima de Pedro, Pedro não precisa fazer esforço algum. A Bíblia diz: e caíram de suas mãos as correntes. MYF 8059 está obstruindo uma garagem. MYF 8059. Quando essas correntes caem das mãos, o Pedro não faz nada para que isso aconteça. É importante a gente pensar nisso. Não existem chaves que abram essas correntes. As correntes de Pedro caíram por causa da ordenança de Deus. Talvez as correntes das suas mãos e das suas ações ainda não tenham caído, porque você está procurando a chave errada. Só existe um que tem poder e autoridade para libertar as nossas vidas. E
não é preciso esforço humano algum, Ele apenas ordena, e uma só palavra dele pode mudar toda a nossa história. Presos às mãos e, em segundo lugar, preso a pessoas. Você sabia que tem gente igual a Pedro? Aprisionado a outros. Gente que desenvolveu uma amizade no trabalho. Gente que desenvolveu uma amizade na escola, na faculdade. E sabe que esta amizade está produzindo profundo distanciamento da sua vida com o seu Deus. Mas que depois de muito tempo já não tem mais coragem de abrir mão dessas amizades. Pessoas que aprisionam as nossas vidas precisam ser removidas. Pessoas que nos conduzem ao distanciamento daquilo que é santo e agradável a Deus precisam ser evitados do nosso convívio. Pessoas que não honram a Deus com os lábios não podem ser bem-vindas nas nossas mesas. A nossa mesa não é lugar de profanação, a nossa mesa é lugar de santidade, e que a graça de Deus possa nos fazer perceber isso. Não digo que a igreja não tem que ir ali e além, não digo que a igreja não tem que entrar em todos os lugares possíveis para resgatar das mãos do diabo as pessoas que estão aprisionadas. Sim, a igreja tem que ir. Mas a igreja não pode fazer conchavos. A igreja não pode concordar com todas as coisas. A igreja não pode abrir mão daquilo que é santo e agradável ao Deus que salvou essa igreja. A igreja precisa preservar aquilo que agrada o olhar do eterno Deus que todas as coisas vê. E quando a gente agrada o seu olhar, nós sentimos paz interior. Por isso, meus queridos, assim como Pedro estava preso a algumas pessoas, existem pessoas aqui que estão presas a outras. Quando a gente pensa em estar preso a pessoa, tem gente que pensa logo no casamento, né? Eu lembro que um dia eu preguei na igreja e eu falei sobre um tema que não tinha absolutamente nada a ver com casamento. Eu falei sobre o Deus que traz libertação. E eu lembro que em alguns momentos do sermão eu disse: olha, hoje Deus vai livrar a sua vida, Deus vai te dar livramento. E quando terminou, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, diga minha irmã, Deus me deu direção. De que direção? Pastor, é porque eu em casa, antes de vir para o culto, eu estava com a vontade de me divorciar. Aí eu orei para Jesus falar comigo. Mas Deus usou o senhor demais, pastor. Aí eu digo: irmão, você entendeu errado. Não era isso que o Espírito de Deus queria comunicar a você. A questão é que às vezes nós adaptamos aquilo que é bom e recebemos. Amém? Você já viu gente assim? A palavra é bênção, né? É só maravilha. Mas quando a doutrina aperta um pouquinho, aí já sai reclamando. Jesus, o pastor, hoje estava atribulado demais. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Jesus nunca se preocupou em agradar o auditório. Ele estava pregando certa feita, as pessoas começaram a sair. Pedro chegou e disse: Jesus, eu já estou com umas 30 carteirinhas de membro. O povo está indo embora. Maneira um pouquinho esse sermão e fala um pouquinho sobre prosperidade. Aí Jesus disse: tu pensa que eu estou preocupado com casa cheia, rapaz? Vai tu também. Para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? No dia que eu deixar de ministrar a vocês a palavra de Deus, porque procuro agradar o vosso coração, eu não sou digno de permanecer pastoreando esta igreja. Porque senão não haverá liberdade na adoração, no relacionamento paterno filial, não haverá liberdade na nossa casa. Nós continuaremos aprisionados às pessoas. E a gente tem que ser livre.
Eu conheço tantos pais que são aprisionados aos filhos. Gente que no momento em que o filho ou a filha nasceu, foi anulado. Deixou de existir para que os filhos existam. Deixou de sonhar para que os filhos sonhem. Deixou de alcançar, acreditar, projetar, realizar, para ver os filhos realizando. Sabe, Deus nessa noite nos trouxe a esse lugar para nos dizer que os nossos filhos não podem remover a nossa individualidade. Deus nesta noite nos trouxe a esse lugar para dizer que os nossos filhos são propriedade dEle, e é Ele quem cuida dos nossos filhos, é Ele quem guarda o futuro dos nossos filhos. Resta a nós aprender a confiar nele e saber que Ele está providenciando todo o necessário para as nossas crianças. Nós não podemos estar aprisionados ao outro. Às vezes estamos. Pedro estava aprisionado nas mãos, aprisionado a pessoas, mas Pedro também estava aprisionado a um lugar. Qual era o lugar que Pedro estava aprisionado? O cárcere. E em qual lugar muitas vezes um cristão está aprisionado? Qual é o lugar que pode aprisionar um ser humano que não seja um cárcere? Qual o lugar que pode manietar um ser humano? Existe um nome muito conhecido deste lugar. Sabe qual é o nome? Zona de conforto. Eu não vou correr riscos, eu vou permanecer da mesma forma, e a vida vai passando e deixa a vida me levar. Ele vai sambando, porque ele não deseja mudar as coisas, prefere permanecer na zona de conforto. Eu lembro-me que na comunidade que antes pastoreávamos, um dia uma senhora chegou para mim com 50 e poucos anos e disse: pastor, se eu fosse jovem, eu ia voltar a estudar. Aí eu disse: quantos anos a senhora tem? Mais de 70? Ela disse 50 e poucos, eu não lembro. Aí eu disse: se eu disser para você que em 2 anos você faz um supletivo, então com 55, era 56, a senhora já tem terminado? Como Jesus pode voltar amanhã, você volta depois de aprender algumas coisas a mais, mas se ele não voltar, ele voltar daqui a 30 anos, a senhora já vai ter passado 28 anos. Agora com a conclusão do segundo, a gente chamava segundo grau, né? Científico, né? É o novo. E ela disse, ela recebeu aquela palavra, irmão. Quando foi um dia, ela chegou e disse: pastor, eu tinha uma dificuldade para ir, porque eu não tinha um dinheiro para pagar o ônibus, e não era todo dia que eu tinha o dinheiro, o negócio lá em casa era bem. Mas aí o que foi que eu fiz? Estava precisando perder uns quilinhos, eu vou para a escola de bicicleta. Aí pronto, uniu 2 coisas boas. Olha, irmão, é bênção, não é não, meu pastor? Além de voltar a estudar, ainda fez um exercício físicozinho para cuidar do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Terminou lá, viu? Na última vez que eu conversei com ela, ela disse: já estou procurando a graduação. Já melhorei lá na minha sessão de costura, estou chefiando. Eu digo: é assim. Porque a gente fica dizendo: é tarde demais, passou para mim, passou para você por quê, meu irmão? Você não está vivo? Você não está respirando? Você não está viva? Você não está respirando? Então saia da zona de conforto e não fique aprisionada no medo. Levante a sua cabeça e realize para a glória do nome de Jesus. Você está viva e vivo porque Deus deseja usar a sua vida. Sonhe, acredite nos seus sonhos e persiga os seus sonhos, porque isso é viver. Viver é sonhar e perseguir os sonhos, irmãos. Viver é ter a capacidade de acreditar no Deus que realiza sonhos. Sim ou não?
A Escritura diz que Pedro, gente, isso é demais. Pedro estava na prisão e durante 7 dias ele ficou na prisão. No 7º dia ele ia morrer. Na madrugada do 7º dia, o anjo chegou. Então tem 2 coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, nós precisamos aprender a suportar todos os dilemas e dores que a vida nos apresentar. Existem soluções que só chegam às nossas mãos na última hora. Se Pedro desiste no primeiro dia, irmãos, e se abre mão de sua fé, Pedro não fez isso, ele continuou resistente, suportando dia após dia. E sabe o que eu acho mais bonito na Bíblia? Os detalhes. A Bíblia diz que Pedro ia morrer no outro dia. Quando o anjo chegou, a Bíblia diz que o anjo teve que tocar no lado dele, porque ele estava fazendo o quê, irmão? Irmão, Pedro vai morrer amanhã. E ele está dormindo. Aí tem crente que só porque tem uma conta para pagar amanhã vai passar a noite acordado. Vai dormir atribulado, em nome de Jesus. Irmão, Pedro ia morrer amanhã e dormiu a noite todinha. Olha que bênção. Palavra de Deus para nós, não é não? A palavra de Deus para nós. Deus vai nos dar um travesseiro de graça e vai nos ajudar a dormir hoje à noite, para que a gente viva o agora e viva o hoje. Porque Deus pode mandar um anjo, mas tem uma coisa, irmão, Deus também pode não mandar. O evangelho tem que ser pregado sem nenhum tipo de correção, aliás, sem nenhum tipo de ajuste e sem nenhum tipo de acréscimo. O evangelho tem que ser pregado na sua totalidade. Porque o mesmo Deus que livrou a Pedro ordenou e permitiu a morte de Tiago. Então existirão dias na vida que o Tiago morre. É muito difícil ouvir isso, mas é bíblico. Tiago morre. Se a gente não aprender a conviver com esta realidade, a gente vai se revoltar com Deus. Eu lembro de um texto que li de um teólogo judeu. Ele disse que o filhinho dele foi acometido de uma enfermidade e ele morreria dentro de poucos meses. E o filhinho dele estava na sala, na escola, e o professor disse o seguinte: só vai para o céu quem for bom. E o professor falou aquilo para aquela criança, dizendo para ele que para ele ir para o céu ele tinha que ser bom. Isso é coisa, irmãos, que um ignorante diga com uma criança que está perto de morrer. E o escritor do livro, um teólogo que eu muito admiro, diz que ele percebeu que o filhinho dele se tornou muito amigável com a irmãzinha. Na hora que todos se sentavam à mesa, a criança colocava o prato dela e perguntava se ela não queria que colocasse. E costumeiramente ele derramava o prato dela. E ele foi se tornando muito amigável. Até que em um dado momento ele perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: papai, é porque eu quero merecer o céu. Você imagine um pai receber isso de um filho. Eu queria ler para os irmãos uma carta. Certamente algumas irmãs ou irmãos leram essa carta essa semana. Essa carta é de uma australiana que morreu quinta-feira passada. Ela soube que ia morrer aos 26 anos e morreu aos 27 anos. E eu queria ler essa carta para que a gente comece a refletir sobre o aspecto da morte e compreender que a morte faz parte da nossa trajetória. Morre não aquele que fecha os olhos e deixa de realizar. Morre aquele que nunca realiza. Essa jovem é da Austrália e ela será eternizada nesta carta, porque fez.
É coisa estranha perceber e aceitar a sua morte aos 26 anos de idade. Foi quando ela descobriu que estava com a doença terminal. Isso é apenas algumas destas coisas que você ignora. Os dias vão passando e você apenas espera que eles continuem vindo, até que o inesperado aconteça. Eu sempre me imaginei envelhecendo e ficando com rugas, muito provavelmente causada por minha linda família cheia de crianças. Eu planejava construir isso com o amor da minha vida. Esta é uma coisa da vida. A vida é muito frágil, preciosa e imprevisível. E cada dia é um presente, não um direito dado. Cada dia é um presente, não um direito dado. Agora tenho 27 anos. Não quero ir. Eu amo a minha vida, estou feliz. Devo isso aos meus entes queridos, mas o controle está fora das minhas mãos. Só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com as coisas pequenas e as tensões insignificantes da vida e tentem lembrar-se que todos nós temos o mesmo destino depois de tudo isso. Então, faça o que puder para que o seu tempo seja incrível, sem besteiras. Nesses momentos que você estiver lamentando por coisas ridículas, apenas pense que alguém está realmente enfrentando um problema. Seja grato pelo seu pequeno problema. Não faz mal reconhecer que algo é irritante, mas tente continuar a carregar isso e afetar negativamente o dia, sem afetar negativamente o dia de outras pessoas. Lembre-se que há mais aspectos para a saúde do que o corpo físico. É verdade que você ganha mais felicidade fazendo coisas para os outros do que para si mesmo. Eu sinceramente gostaria de ter feito mais. Compre algo para o seu amigo em vez de outro vestido. Leve-os para uma refeição, ou melhor, prepare uma refeição para eles. Dê para eles uma planta, uma massagem ou uma vela. Diga o quanto os ama. Use seu dinheiro em experiências, ou ao menos não perca experiências porque gastou todo o dinheiro com coisas materiais. O nome dela era Holly, e ela termina a carta dizendo: eu aconselho as pessoas a fazerem boas ações. Comece doando sangue. Doações de sangue, mais bolsas do que eu poderia contar, me ajudaram a continuar viva por mais um ano. Um ano que eu serei eternamente grata, que eu passei aqui na terra com a minha família, amigos e o meu cachorro. Um ano em que eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida. Essa foi a carta de Rowley. E essa carta é a carta de todos nós. Porque todos nós, se nos encontrássemos com a morte esta semana, enfrentaríamos um profundo marasmo agora. Pensaríamos nos abraços que não disponibilizamos. Pensaríamos nas palavras doces que não proferimos às pessoas que tanto amamos. Pensaríamos no tempo perdido diante da TV, ou diante de coisas fúteis e desnecessárias, enquanto poderíamos estar abraçando quem tem saúde suficiente para nos abraçar. Amaríamos mais, doaríamos a capa, andaríamos uma milha a mais, seríamos pessoas melhores. O propósito do Evangelho não é outro. Qual é o propósito do Evangelho? É nos levar para o céu? Não, 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 não. O propósito do Evangelho é trazer o céu para nós. O propósito do Evangelho é inaugurar uma nova realidade de vida. O propósito do Evangelho é nos transformar em pais amáveis, filhos amáveis, esposos amáveis, esposas amáveis, empregados conscientes, patrões decentes. O propósito do Evangelho é nos transformar em gente de verdade, que ama a Deus, que ama a vida e que usufrui de cada segundo da vida para realizar aquilo que agrada e glorifica o Deus que nos salvou. É esse o propósito, não há outro. Fora disso, o que passa é sem sentido.
A vida é curta demais para ser pequena, já disse um filósofo. Não apequene a sua vida, ela é curta demais. Aproveite o agora, aproveite o hoje. Irmão, é porque eu estou enfrentando uma doença, uma enfermidade, e eu tenho pouco tempo. Talvez você tenha mais tempo que todos nós, porque não temos domínio sobre o tempo, porque ninguém aqui sabe se amanhã estaremos vivos. Talvez seja o meu último sermão, talvez seja a última vez que você senta nesse banco. Se eu não tenho controle sobre o amanhã, eu preciso viver o agora e viver o hoje. Eu preciso abraçar mais agora e abraçar mais hoje. Eu preciso ser bênção na vida daquela mulher, na vida daquela criança. Eu preciso ser instrumento na vida de vocês, porque eu posso amanhã não estar aqui, mas eu estou agora, e eu vou me doar por completo, para que a graça de Deus nos alcance nesse lugar. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o com profunda qualidade e dedicação, que Deus vai honrar o teu feito. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, que nós façamos com inteireza de alma, e que Deus seja glorificado nas nossas ações. E a gente não tem que fazer de qualquer forma. A gente tem que fazer com candura, com paixão. Irmãos, como é que alguém prega o evangelho desanimado? Tem gente que prega o evangelho e dá vontade de morrer, irmão. Irmãos, quando você estiver pregando o evangelho, prega o evangelho com beleza. Eu hoje vi o pastor Ferreira aqui dirigindo o culto com alegria, né, irmãos? Dá vontade de ser mais crente, né? Irmão, um dia eu fui pregar numa cruzada no interior, não vou dizer o nome da cidade, que esse pastor ainda está lá. Irmão, eu era o pregador da cruzada. Irmão, não tinha a mínima possibilidade de uma pessoa aceitar Jesus na cruzada daquela. Ele quem dirigiu. Irmão, quando ele começou a dirigir a cruzada, foi um desânimo tão grande, que quando terminou, eu disse para o irmão Moisés, que foi comigo: eu vou convidar esse homem aí para fazer o meu velório. Porque deve ser uma beleza o nome daquele no velório, irmão. Porque num culto, eu imagino a igreja alimentada por um homem daquele. Irmão, a gente tem que ter alegria nas coisas. Você lembra o que foi que aconteceu? Pedro saiu. Como é que a gente não glorifica um Deus desse, irmão? Pedro dormindo, de repente, os grilhões caem da mão de Pedro. Aí um anjo toca Pedro e diz assim: te veste, Pedro, põe as tuas sandálias, vamos dar uma volta. Pedro começou a andar com o anjo, pensando que estava tendo uma visão. De repente Pedro pensou na porta de ferro. Quando ele pensou, a porta foi se levantando. Mas não foi o pensamento positivo de Pedro não, viu? Foi a autoridade do nome de Jesus. Pensamento positivo é heresia. Foi a autoridade do nome de Jesus, a autoridade do Cristo de Deus, que levantou a porta. A porta levantou. Quando a porta levantou, a Bíblia diz que o anjo deixou Pedro sozinho. Porque nem tudo na vida é milagre. E o milagre não continuará acontecendo todos os dias da sua vida. Deus derrama sobre nós livramentos e milagres. Mas tem hora que você tem que aprender a andar sozinho e depender de Deus. Aí Pedro saiu sozinho, sabe para onde ele foi? Para a casa da mãe de João Marcos. Um cenáculo ela construiu na parte superior da casa, e a igreja primitiva se reunia lá. Quando Pedro chegou na porta, Pedro bateu na porta. Os crentes estavam fazendo o quê, irmão? Olha aí, orando. É por isso que o pilar do nosso envisionar, terceiro domingo, o primeiro pilar vai ser oração. Vai ser oração. E nós vamos orar esse ano de 2018, mais do que em 2017, em nome de Jesus. Aí Pedro começou a bater na porta. Quando Pedro começou a bater na porta, dentre os orantes, uma menina chamada Rode ouviu. Rode saiu ao encontro, colocou o ouvido na porta, e a igreja: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, e pedindo para soltar o Pedro, para libertar o Pedro. Quando ela coloca o ouvido na porta, aí Pedro: tem alguém aí? Um anjo me salvou, o Senhor me arrancou do cárcere. A Bíblia diz que quando ela ouviu a voz do Pedro, ela ficou tão alegre que ela saiu correndo e não abriu nem a porta. Você imagina o negócio atribulado. Pedro, irmão, é humano, né?
Pedro com medo do Herodes e a menina deixa ele lá fora. O negócio atribulado. Aí ela saiu correndo, não abriu a porta não, saiu correndo, que é assim, irmãos. Quando a gente recebe o milagre, a gente se alegra, não é assim? Observe, ela só ouviu, ela não viu e se alegrou. Tem crente aqui que já está alegre hoje à noite. Ele nem viu o milagre, só ouviu, mas já recebeu a palavra e já vai voltar alegre para casa, para a glória do nome de Jesus. Nem viu, só ouviu. Mas quem crê que Deus é poderoso para fazer? E sabe o que a Escritura diz? Que ela chegou lá e disse assim: gente, o Pedro está na porta, Deus ouviu a oração. Aí sempre tem um Tomézinho. Aí um Tomézinho diz assim: não pode ser Pedro não. Ora, se a igreja estava orando, a igreja estava orando para Jesus libertar. Aí quando ela disse que era Pedro, não, mas não pode ser Pedro não. Aí é uma tribulação, a heresia. É um anjo dele, anjo da guarda. Isso não existe, anjo da guarda, é uma herança dos caldeus. Os judeus do primeiro século ainda traziam algumas arestas do tempo que eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Essa ideia de anjo da guarda é da Babilônia, não é do princípio judaico-cristão, tá certo? Então quando eles disseram é o anjo de Pedro, é porque eles acreditavam, conforme o conceito caldeu, que cada ser humano tinha um anjo. E aí as irmãs tinham que ter anja, né? Mas não tem nada disso. Os anjos são enviados por Deus como conservos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Só que o que eu quero que os irmãos atentem é para a alegria. Porque o evangelho que nós pregamos é boa nova de grande alegria. Porque a Escritura Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a gente tem força, Deus se alegra. Porque está escrito no Salmo de número 20, versículo de número 5, que nós declararemos alegremente o nome do Senhor, e no seu nome nós arvoraremos pendões. Está escrito no Salmo de número 30, versículo 5, que o choro na tua vida vai durar a noite toda, mas a alegria vai chegar quando o dia amanhecer. Está escrito no Salmo de número 46, versículo 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não pode ser abalada. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas quando ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele é quem quebra o arco e corta a lança, e é ele quem queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações e sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar a igreja. O Senhor dos exércitos está conosco. Se a gente caminhar mais na Bíblia, a gente vai chegar no Salmo 100. E no Salmo 100 há um convite: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor de qualquer jeito. É assim, irmãos? É não, servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Caminha um pouquinho mais na Bíblia, vai chegar no 122, e quando você chegar lá, o salmista disse assim: hoje eu fiquei alegre, porque alguém me disse, vai ter culto na Expedicionário. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Se você ainda não celebrou a Deus, eu quero lembrar que no 126, a Bíblia diz que quando o Senhor trouxe de cativeiro aqueles que estavam aprisionados, nós, igreja, estávamos como os que sonham. Aí de repente a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. Se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que a gente está alegre. E o salmista conclui dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Diga comigo, com alegria. Diga comigo, com alegria. Diga comigo, com alegria. Com alegria, trazendo em suas mãos os seus molhos. O reino de Deus é o reino da alegria. Que nós possamos nos alegrar no livramento de Deus, que nós possamos nos alegrar na providência de Deus, que nós possamos nos alegrar no cuidado de Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E aí quando alguém disser assim: o que é alegria para o céu? Você pode responder com voz grave: alegria
é coisa séria no céu. Já disse um teólogo chamado Thomas Kemp que a bandeira, a alegria é a bandeira hasteada no coração do crente dizendo que Jesus está presente. Olha que lindo. Então, se você vê um crente desanimado, é porque a bandeira não está hasteada. Mas quando o crente está feliz, é porque a bandeira está lá. E se a bandeira está lá, é sinal que Jesus está. E se Jesus está, o perdão está, a misericórdia está, a bondade está, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não precisa mais de nada. É só levantar-se nessa noite, vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nessa noite eu quero convidar você que ouviu a voz do Senhor, que deseja nesta noite ter restaurado os seus sonhos. Eu vou orar aqui por sonhos. Eu vou orar por pessoas que desejam realizar mais esse ano de 2018 e querem ver renovadas na sua vida os seus sonhos. Querem a partir de hoje fincar um marco de graça para viver um tempo novo de Deus na sua história. Corra aqui à frente. Esse momento é um momento muito especial em que nós nos deleitamos diante da presença do nosso Deus. Pode vir. A morte não vai nos tocar. Tentaram matar os teus sonhos. Glória a Deus. Cante ao Senhor. Sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Cante ao Senhor, igreja. Enquanto você canta, o Senhor Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. Enquanto você canta, o Senhor vai restaurar os dons espirituais na sua vida. Enquanto você canta, a graça de Deus vai repousar de forma abundante sobre o teu coração. Enquanto você canta, renovo de Deus acontecerá nesse lugar. Renovo de Deus acontecerá nesse lugar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura nessa noite. Recebe a graça de Deus nessa noite. Recebe o revestimento do Espírito de Deus nessa noite. Hoje é noite de ousadia, de Deus restaurar-nos por completo. De conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a visão, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia. Deixa eu dizer uma última verdade para vocês. Olha aqui para o microfone. Se Jesus não voltar, se nós tivermos que experimentar a morte, o anjo vai chegar e assim como ele ordenou a Pedro, para Pedro usar uma roupa, nós vamos nos revestir das vestes de Cristo. As cadeias do pecado vão cair das nossas mãos. As pessoas que nos prendem não vão poder nos segurar.
Silenciosamente nós vamos romper as estruturas humanas. E quando a gente chegar na parte exterior do cárcere, desse mundo, nós vamos olhar para o eterno e vamos dizer: tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória, e entraremos na presença do nosso Deus. Gozaremos de sua paz eterna e viveremos sempre eternamente à mesa do Cordeiro, em plena comunhão com o excelente Deus. Pai bendito, Pai amado, glorioso, nós aqui estamos, a tua noiva, a tua igreja, nós estamos te adorando, como a igreja na casa da mãe de João Marcos orava incessantemente. Nós queremos orar sem cessar esse ano, Pai. Aqui estão pessoas que querem ser tocadas por Ti, Espírito Santo. Aqui estão pessoas que querem ver os seus sonhos restaurados. Revigora forças, restaura vidas, reestrutura sonhos agora, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Nós pedimos-te sobre nós a tua graça, nós pedimos-te sobre nós que o Senhor derrame a tua presença, que a tua presença inunde a nossa alma de alegria, e que haja, ó Deus, uma unção criativa de amor, de graça e de misericórdia sobre nós, que nós possamos realizar mais. O Senhor não está aqui para devolver um dom perdido. Se o diabo roubou, ele tocou, e se tocou, não serve mais. Deus tem algo novo para a sua noiva nessa noite. Deus tem algo novo para você. Dons espirituais distribuídos sobre a sua igreja, para que a gente realize a tua obra, para que seja utilizado naquilo que é útil. Pai bendito, nós pedimos-te a tua mão e a tua permanência sobre a vida dos teus filhos. Visita os enfermos da tua casa, ó Deus, trazendo sobre eles paz e cura. Dai-nos um restante de semana em tua presença. É o que pedimos-te e por fé te agradecemos, no santo nome de Jesus. Recebe a cura. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja. Não se apresse para sair da presença de Deus. Abrace o irmão que está do seu lado e continue cantando e celebrando a Deus com este hino. Vamos nos congratular na presença de Deus. Recebe a cura.